Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos do Jardim das Ipês, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Depois de um período ausente, estou utilizando este meio para nos comunicar, impedido de me deslocar no domingo passado, pois sofri uma distensão muscular, lombar, exatamente no momento em que eu colocava os objetos dentro do carro para me deslocar para o Jardim dos Ipês. Os dois suportes para colocar as imagens bonitos, né, vocês vão gostar. Foi no momento em que eu auxiliava o marceneiro e, não sei, no momento, no gesto brusco, sofri essa distensão e que me tirou vamos dizer assim, me tirou de campo, vamos dizer, né? Como o jogador que se machuca, né? Já estou melhor, né? E então eu gostaria que, se possível, vocês, os que acessam o WhatsApp, que tomem conhecimento das informações no grupo Fraternidade dos Filhos assim do Jardim dos Ipês, assim como também as postagens que eu tenho enviado para vocês, principalmente os amigos do Jardim dos Ipês, no Facebook. Então, vamos orar, vamos nesta manhã do dia 23 de dezembro, antevéspera da véspera de Natal, vamos pedir ao Senhor, nosso Deus, que abra a nossa boca para louvar e que purifique o nosso coração de todos os pensamentos vãos, perversos e estranhos, e que possamos ter iluminada a nossa mente, para que o nosso afeto, a nossa autoestima possa ser inflamada no amor do Cristo Salvador Jesus, e que possamos desta maneira recitar nossas orações, nossos pedidos, e que possamos viver de uma maneira honesta, de uma maneira dedicada à Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Isto não significa dizer que vamos abolir as nossas atividades normais no dia a dia. Não. Nós continuamos como pessoas, com as suas preocupações, as suas famílias, necessitando também do lazer, da pausa, para reforçar as nossas disposições físicas e mentais também. Agora, como o amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que é aquele combustível que vai sempre nos orientar no nosso caminhar, sempre como católicos, como famílias católicas que somos, nós devemos, então, rogar a Deus sempre com estas palavras que foram ditas no início da oração. Querendo, no transcurso deste dia, amados irmãos, que amanhece, que inicia, nós possamos peçamos a paz, a sabedoria, a força, que nós possamos olhar o mundo hoje com os olhos cheios de amor, que possamos ser compreensivos, pacientes e mansos e prudentes, que nós possamos enxergar além das aparências, né? Os filhos de Deus como o mesmo Pai nos vê, e não ver senão o bem de cada um. Que nós possamos nos alegrar, porque em Ti nós confiamos. Que nós sejamos alegres, para que possamos sempre exultar com alegria e rogar tua proteção, Pai. Pois Tu, Senhor, abençoas o justo e sempre vai cercá-lo do Teu favor, formando um grande escudo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amados irmãos, eu gostaria agora de levar até vocês a reflexão sobre a nossa religião, a nossa fé católica. Então,
Primeiro, nós devemos ter em mente que devemos ter sempre um planejamento, por mais simples que ele seja, um planejamento para a nossa vivência espiritual. Durante os 6 dias das semanas, antes do primeiro dia da semana, que é o domingo, dia do Senhor, então fazer nossas orações em família, as nossas novenas, como está acontecendo já, a novena do Natal, o terço, e para que nós possamos então colocar sempre Deus a nos conduzir, como assim fez Deus quando conduzia o seu povo, guiados por Moisés no deserto. E falar mais um pouco sobre religião. Então, tomemos como exemplos de uma família católica que, com seus esforços, conseguiram então, a partir da vivência em família, agregar mais famílias. Então, observam eles que todas as terças e quintas-feiras em sua casa, esta família transforma como se fosse o dia da Bíblia, certo? O dia da Bíblia ocorre todos os dias. Então, tudo muito simples, nada de muita cerimônia, apenas eles se reúnem e com as Bíblias infantis e os livros de histórias religiosas numa mesa, ornada com imagens, com textos. Então, para realizar as orações e as leituras em voz alta. Isso durante cerca de meia hora. Nós muitas vezes reclamamos, dizemos que não temos tempo, muitas vezes não temos tempo para as relações nossas com Deus, mas nos sobra tempo, muitas vezes, para outras atividades que nem sempre, podemos dizer, não estão coerentemente de acordo com nossas obrigações de cristão batizado, católicos cristãos batizados. Mas nós estamos sempre buscando o caminho do entendimento, o caminho do crescimento espiritual, para a cura das nossas imperfeições, para a cura, a busca de nossa libertação, a cura interior. Portanto, 30 minutos é um tempo suficiente. Então, foi a maneira que esta família cristã católica encontrou para dar atenção às histórias bíblicas e ao mesmo tempo criar um momento de oração em família. Então foi desta maneira disciplinada que eles encontraram o prazer de ler e transmitir para seus filhos os conteúdos da formação cristã, os conteúdos da palavra de Deus, da palavra evangelizadora, da palavra do Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, são muitas as formas e maneiras de educarmos nossos filhos e, sobretudo, educarmos a comunidade na fé. Nós poderemos contar, por exemplo, com um livro, chama-se Passagens Bíblicas. É um livro desses livros que nós não encontramos com muita facilidade, mas tem fonte onde achá-los, tem onde nós podemos achá-los. E com isso nós vamos com uma leitura fácil, leve, enriquecer os nossos 30 minutos de crescimento espiritual junto à família reunida, uma família só ou mais de uma família. E aí eu acredito que no Jardim dos Ipês, se nós quisermos, nós poderemos realizar isso, certo? Então, passagens bíblicas para todos os dias. Eu me comprometo
eu vou pesquisar e vou ver como farei chegar esse livro, né? Certo? Depois, nós temos também outras fontes, né? Que vai nos ajudar muito na nossa caminhada, no nosso crescimento espiritual. Então, para as crianças, nós temos a alfabetização, a casinha feliz, né? Então, esse é o método de alfabetização. Enfim, nós temos uma infinidade muito grande, né, de livros, tá certo? E de ensinamentos para que a nossa família ela se torne verdadeiramente ferimento, sal e luz dentro de uma comunidade. Então, amados irmãos, com esta panorâmica geral que eu fiz com a intenção de pedir aos nossos amigos, né, aqueles que fazem a nossa comunidade, aqueles que estão construindo a comunidade fraterna de São Francisco de Assis, no Jardim dos Ipês. Então, algumas ocorrências, né, como eu disse antes, de natureza física me impossibilitaram de estar com vocês, e que isso tem me causado, evidentemente, falta, né? Amanhã, dia 24 de dezembro, eu não tenho certeza ainda se estarei em condições de me deslocar para celebrar a Santa Missa do Natal. E pediria que nós entrássemos em contato amanhã, principalmente com aqueles que estão à frente, que coordenam a vida da nossa comunidade, nesta caminhada da Igreja da Fraternidade. E amanhã, porém, haverá um batizado. Eu não vou celebrar, não vou administrar esta cerimônia do batismo do filho de um membro da nossa comunidade, né? Mas já fiz contato com o Padre Júnior. Ele estará amanhã às 9 horas em ponto na capela para celebrar, administrar o sacramento do batismo a uma criança, filha de um casal muito próximo a nós. Acredito que ele deve ter já participado a todos vocês, certo? Então, o Padre Júnior estará amanhã, às 9 horas, certo? E, se possível, eu vou conversar com o Padre Júnior para saber se há possibilidade dele celebrar a missa do Natal junto a vocês. Mas, volto a repetir, já estou bem melhor, né? A extensão ela já esteve mais acentuada. Hoje já estou conseguindo caminhar, pisar no chão, mas foi uma distensão que foi muito dolorida. Foi na região lombar e que não me fez bem, tá certo? Mas já estou bem melhor. Mas tenho que repousar bastante. Então, amados irmãos, com esta, vamos dizer assim, com esta explanação, com esta conversa direta, né, que eu desejei fazê-la especialmente para vocês, para que neste Natal nós possamos vivenciar a história maior acontecida no universo, pois sabemos que o mundo está marcado definitivamente em duas eras, antes e depois de Cristo. Então, estamos na era, portanto, na era cristã, na era depois de Cristo. E o Natal, o tempo do Natal, o Natal, é a festa maior da nossa cristandade. É o dia em que o Filho de Deus, em que o Pai se manifesta junto aos homens
gerando, mas não criando seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que veio para o cumprimento das profecias, aquele que haveria de vir para salvar a todos, o Messias, o Cristo, o ungido. Portanto, caríssimos, neste tempo do Natal, onde vivemos os costumes de uma sociedade moderna, os costumes que, comparando com os costumes de outrora, já se transformaram muito. Não devemos, contudo, sermos juízes e julgadores, achando que tudo está perdido. Não está perdido, porque Deus está conosco. Emanuel, o Deus conosco. Deus não nos abandona. Para muitos que admitem a doutrina do deísmo, entendem que Deus cria o mundo, a criatura, e depois os deixam entregues à própria sorte. Não. Esse não é o Deus verdadeiro. Essa não é a doutrina correta. O nosso Deus é o Deus que caminha conosco por todos os séculos. Deus permanece permanentemente olhando para os seus filhos. E se as transformações que o mundo moderno, o mundo da tecnologia, o mundo do consumo proporciona a todos nós e concorre para que nós nos afastemos, nós distorcemos a verdadeira razão do Natal. Então cabe a nós, queridos irmãos, buscarmos reverter esta situação. E isto vai depender muito da medida da fé, da nossa fé. Então, para muitos, se perguntarmos o que é o Natal, para muitos é possível que entendam que o Natal são as festas, são as comidas, muita bebida, tá certo? São somente os presentes, as lojas, apinhadas de gente, nas grandes metrópoles como São Paulo, Rio de Janeiro. Em nosso país, nem tanto devido a essa situação da crise econômica que nós estamos vivenciando. E parece que esta tem sido a mensagem absorvida pela maioria dos cristãos, notadamente nós católicos. E isso é em função também de uma massificação da mídia massificadora, permanentemente anunciando as ofertas, fazendo a publicidade de todo o mercado, todo o mercado que oferece uma infinidade imensa de produtos típicos do Natal, na forma de bebida, de comida, e muitas vezes nós, digamos assim, a ausência de uma permanente catequização, nós vamos perdendo o verdadeiro sentido do Natal, a festa da alta festandade. Então, amados irmãos, eu queria deixar minha mensagem para este Natal de 2015, que nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, esteja no lar de cada um de vocês, e que a Mãe Maria, a Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Maria Santíssima, também com seu olhar materno, com seu olhar de mãe atenta e vigilante, que é a Igreja, acompanhe todos os nossos passos, para que nós possamos construir em nossa comunidade de fraternidade no Jardim dos Ipês o amor, a caridade, a união,
que o amor e o exemplo de Francisco de Assis seja a forma que vai nos motivar, que vai nos conduzir para construir essa família no Jardim dos Ipês. E seguindo o exemplo, sim, de Maria Santíssima, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, neste Natal, que vossas famílias sejam todas abençoadas, para que na noite do Natal, na véspera do Natal, vocês estejam reunidos em suas famílias, orando, agradecendo o dom da vida e rogando a nosso Senhor Jesus Cristo a livrá-los de todos os males, de todos os perigos deste mundo tão conturbado em que nós vivemos. E que nós possamos dessa forma, como construindo essa unidade familiar, nós possamos construir um pequeno tijolo, digamos assim, um pequeno tijolo neste alicerce imenso que é a sociedade em que nós estamos inseridos. Possamos ser um tijolo que vai se assentar no alicerce da construção que é, no mundo, a Igreja, sinal do reino de paz, de amor, de felicidade que todos nós desejamos. Portanto, amados irmãos, que neste Natal nós possamos brilhar a luz de Cristo em nós próprios, a fim de que aqueles que convivem conosco, aqueles que estão convivendo, compartilhando da nossa amizade, da nossa convivência, possam sentir este calor, esta energia, este amor que emana de nossos corpos. Porque São Paulo afirmou categoricamente, ele dizia aos coríntios, o povo da sua cidade, em forma de interrogação: não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo de Deus? Então vejam como o valor que nós temos diante de Deus. Entretanto, sabemos nós que pela a queda do homem, a inserção do pecado, transformou o homem, isto é muito bem explicado no livro da origem, no Gênesis, quando o homem, o não absoluto dito a Deus, entendeu de que ele não precisa de Deus, de que ele tem condições dele superar o conhecimento insuperável de Deus. Então, a partir daí, amados irmãos, é que começa então o nosso desterro neste vale de lágrimas, onde o coração do homem endurecido não abre as portas do seu coração para Deus, e as consequências são visíveis, nós sabemos. Mas Deus é nosso Pai, Deus é um Pai misericordioso, e relembrando o dizer de Santo Agostinho, Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Não significa dizer isto que por nós entendermos que Deus ama o pecador, nós possamos então negligenciar a nossa busca, a nossa disciplina para o crescimento espiritual. Então, amados, que neste Natal de 2015 nós possamos então vivenciar na prática todos esses desejos expressos
pelos representantes, pelos dirigentes da Igreja de Cristo, sejam padres, sejam frades, sejam pastores, enfim, todos aqueles homens e mulheres que atenderam ao chamado de Deus para cumprir uma missão de anunciar o Evangelho, o ide de nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo com as nossas fraquezas humanas, mesmo com os nossos pecados, nós possamos, com o nosso exemplo, nosso desejo de nos emendar e buscar uma vida nova e renovada, possamos ter força e energia para juntos construirmos o reino de Deus que começa aqui na terra. E a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo se fortalecer, porque a igreja jamais será destruída, a igreja de Cristo jamais será destruída. Embora as ameaças para destruí-la é permanente, é constante. Mas Deus há de nos dar força, discernimento e compreensão para fazer a igreja de Cristo sempre mais forte e brilhar aqui na terra a paz de Cristo, o amor de Cristo que nos une. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Um Feliz Natal para todas as famílias do Jardim dos Ipês, para nossas famílias em particular e as famílias de todo o universo. Amém.